Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O Que Somos Nós? Nessa segunda e última parte da entrevista, a Liduína continua contando sobre a experiência de quase morte que ela teve aos 18 anos, depois do parto do primeiro filho, e em seguida ela nos conta outras histórias surpreendentes da sua vida, relacionadas à EQM, e que nos trazem muitas informações sobre esse grande mistério que é viver. Aproveitem! Ele via as pessoas como se fossem pequenas, sabe? Não pequenas no modo de discriminar, mas assim como se fosse... como nós, seres humanos, a gente vê uma coisa... crianças, bichinhos, coisas que a gente pode... que está sob a proteção da gente. Que a gente pode decidir a hora delas ou não. Que o que protege é a misericórdia. Quando você pega um bichinho na mão, você pensa, ele está na minha mão, a vida está na minha mão. Então ele via os seres humanos desse jeito, como se fossem sempre pessoas que necessitavam de misericórdia. Você sentiu isso? Fisicamente você enxergou as pessoas pequenas? Fisicamente eu enxerguei as pessoas pequenas, como se fossem alguma coisa para ser cuidada, sabe? Algo para ser cuidado, zelado. Chegava a ter uma misericórdia das pessoas. Era isso que eu queria. E você chegou a sentir o sentimento deste ser? É exatamente esse. De não fazer mal, de não machucar, só de cuidar. E outra coisa, ele foi ali, eu senti que ele foi ali para me ajudar, né? Para me ajudar. Se não fosse pela lógica, às vezes eu fico pensando, eu já pensei na época, se não fosse ele, talvez eu não teria escapado, entendeu? Pela lógica, toda uma lógica, não tinha como eu ter escapado dali. Eu fui levada depois para uma cama, eu não tinha mais movimentos do corpo. Eu ouvi o médico dizer para minha mãe, ela não vai embora. Ela provavelmente o resto do corpo até de manhã morra. Ela está paralisada, o sangue não está circulando nas pernas, não está mais circulando. Está todo virando água. Eles tentaram tirar um sangue lá do meu pé e não saiu água. Então, pela lógica, assim, não é para mim ter escapado. Você nunca se sentiu fora do seu corpo, né? Não. Estava só com o corpo pesado. Quando eles me colocaram na cama, eu fiquei ali, mas eu ouvia o que eles falavam, ouvia o que o médico falava, ouvia tudo. Eu ouvia todas as vozes do hospital inteiro. Eu ouvia choro, eu ouvia as pessoas, eu ouvia o que elas pensavam, o que elas falavam, né? Eu ouvia elas lamentando, e eu pensei que fossem elas falando, mas não era, era a angústia que elas passavam dentro delas. Como é que você concluiu isso? Porque era muito, eu ouvia elas falando, eu ouvia, era tipo um tormento. Eram muitas vozes, não tinha como um hospital ser daquele jeito. Era muita voz na minha cabeça, eram muitas vozes falando ao mesmo tempo, né? E eu passei nessa situação 3 dias de completo apagão, digamos, né? Que eu não acordava para nada. Mas eu estava ali. E quando o médico falou que eu ia morrer, eu botei na cabeça que eu não ia morrer. E a voz dizia para mim, você não vai morrer. Ele disse que eu não ia morrer, que eu tinha que ficar acordada. Ele só dizia, fique acordada, lute para você não dormir. Não durma, não durma. Aí eu ficava, não vou dormir, não vou dormir.
Só que eu estava dormindo, meu corpo estava dormindo, meu corpo estava ali, né? Me disseram que eu fiquei 3 dias sem mexer nada, nem um membro, mas eu estava ali acordada. E ele falava comigo, não dormir, não dormir. Eu acredito que dormir fosse morrer. Eu acho que se eu tivesse dormido, talvez eu tivesse morrido, né? Ele ficava sempre ali. E eu sentia quando ele chegava. Eu sentia tipo uma energia, era quente, né? E ele saía. Eu acho que quando eu ouvia as vozes na minha cabeça, é o tempo que ele saía e voltava. Onde ele passava, ele escutava o que as pessoas pensavam, diziam. O que isso quer dizer? Que quando ele voltava, ele trazia o que ele tinha escutado? É isso que você quis dizer? Não, a impressão que eu tinha era essa. Exatamente essa aí. É como se alguém tivesse saído e chegado com a informação na tua cabeça, sem você sair dali. E eu sabia também que ele tinha feito uma viagem muito longa. Eu tinha aquela sensação. Quando ele estava comigo, eu sentia um pouco do que ele sentia. E eu sabia que ele tinha feito uma viagem assim muito longa para chegar aqui. Ele não era daqui. Ele não era do nosso planeta. Que a sensação que eu tinha que ele não era daqui. E aí? Depois dos 3 vezes completo apagão, é onde nós estamos. Bom, eu acordei no banheiro. Sozinha no banheiro. Estava deitada dentro do banheiro. Simplesmente, quando eu senti de novo o meu corpo, eu já estava no banheiro. No chão do banheiro, deitada. Mas como é que você foi para lá? Eu não me lembro como fui para lá. Não me lembro. Eu não me lembro de ter me levantado da cama. Não me lembro. Eu só me lembro que eu acordei no banheiro. Eu senti o meu corpo de novo no banheiro. Quando eu senti que eu podia me mexer. Mas as enfermeiras não viram que você foi até o banheiro? Ou viram? Não. Ela que me contou lá. Uma delas me contou lá. Ela entrou, parece que ela me procurou na cama. Aí, quando ela chegou no banheiro, ela me acordou deitada no chão do banheiro. Foi ela que me acordou. Ela disse, como é que você foi para aí? Como foi que você foi para aí? Aí eu não me lembro como fui para lá. Aí ela me trouxe, me ajudou, me levantou, né? E trouxe para a cama de novo, para o leito. Mas daí eu já estava melhor. Ela já me ajudou a andar. Eu já caminhei um pouco, fraca, muito fraca, mas caminhei. Dali, quando eu acordei, eu nem acreditei que eu estava no corpo de novo, que eu estava podendo andar, que eu estava podendo sentir meu corpo de novo. Aí, no caso aí, eles começaram a trazer alimento para mim, né? Eu me esforçava muito para comer, muito pouco, mas eu comia, começava a comer, eu tinha uma força muito grande de viver. Aí eles trouxeram sangue, eles começaram a fazer transfusão de sangue. Mas eu sentia ainda que eu não estava só ali. Uma coisa muito interessante que acontecia é que eu ficava só, nesse hospital todo mundo ficava em outros leitos com outras pessoas, eles sempre me deixavam só. E eles não ficavam muito tempo lá dentro, não. As enfermeiras eram receosas, como se tivessem medo de mim. Por quê? Não sei. Eles diziam que eu era estranha. Eu ouvi uma vez ela dizer, essa menina é estranha, eu não gosto de ficar com ela, é muito estranha. É esquisita, eu tenho medo dela. Aí eu sabia que elas tinham medo de mim, mas não podia fazer nada. E sempre ficava uma irmã lá dentro, lendo a Bíblia. Com você? Eu sei que ela era uma feira porque ela usava toda aquela roupa. Aí sempre ficava uma irmã de caridade, uma irmã lá, uma freira. Quando não ficava essa, vinha outra. Isso me fez lembrar o episódio de quando eu tinha 5 anos. 8 anos. Porque sempre ficava uma sentada ali comigo. Ela lia a Bíblia para mim. 8 anos, não. Quando você tinha 5 anos, né? 7 anos. Ah, sim, das 3 mulheres. É isso. Por um instante, na época, eu me lembrei desse episódio. Me lembrei que elas ficavam sempre ali, lendo, né? E
quando eu ficava só, eu escutava outra voz chegando. É uma voz diferente, estranha, de alguém mau, era alguém mau, né? E ele dizia que eu ia acabar todo aquele tormento que eu estava, aquele sofrimento ia acabar todo, se eu pulasse pela janela, porque eu ia poder voar. Ele dizia, se você pular pela janela, você vai voar. Você pode voar. E você vai ficar livre disso tudo. Você não vai mais sentir nada. Você só vai voar livre do jeito que você quer, né? Aí a outra voz chegava e dizia, você não pode. Você não tem asas. Como é que você vai voar? Você é um corpo, uma matéria. Você está na sua matéria. Essa outra voz que falava é aquela voz que veio de outro lugar? Isso. Ele que dizia que eu estava na minha matéria. Se eu pulasse, eu não ia voar. Eu não tinha asas, eu tinha um corpo físico. Que eu não pulasse, que ia dar tudo certo, era só eu ter paciência. E essa voz, essa outra, me perturbava o tempo todo. Todo o tempo. Quando eu passei muitos dias no hospital, vez por outra ele chegava. Quando ele chegava, eu sentia logo uma perturbação. Tinha outras coisas que aconteciam quando eu estava lá, que eu conseguia ver quando as pessoas iam morrer. Tinha uma senhora que entrava sempre no meu quarto para conversar comigo. Ela não tinha medo de mim, não, até essa data. Ela sempre entrava para conversar. Era uma senhora de talvez 50 e poucos anos. E ela sentia lá uma dor lá nela. Ela já estava muitos dias nesse hospital e ela sempre entrava lá. Aí quando foi um dia, ela perguntou para mim se ela ia viver, se ela ia sair dali. Aí eu disse para ela que não, que ela estava perto de morrer, que ela não ia mais embora para casa. Eu disse como eu pude dizer, um impulso. Foi um impulso naquele instante, porque eu poderia ter mentido, mas eu não sabia mentir. Hoje em dia eu já não é mentir, é poupar a pessoa, né? Nem tudo, a gente não mente, a gente apenas omite a verdade, né? Para não magoar, para não machucar, para não mudar a ordem natural das coisas. Mas lá naquele instante eu fui impulsiva e disse, não, você não vai mais embora para sua casa. Você vai morrer daqui a alguns dias. E você simplesmente sabia disso? Eu simplesmente sabia que ela não ia viver mais. E aquela voz que falou para você pular pela janela, ela falava sempre a mesma coisa ou ela falava outras coisas também? É tipo um comando. Você obedece, você tem a escolha de obedecer ou não. Porque quando eu comecei a melhorar no hospital, aí pegaram o bebê, a minha mãe trouxe o bebê para o hospital para onde estava eu, porque ela queria sair. Não vou entrar em detalhes agora. Então ela trouxe o bebê e trouxeram esse bebê, e desse bebê deixaram comigo. Só que até ali eu não tinha nenhum tipo de emoção por ele. Eu não tinha sentimento materno por ele. Eu não tinha nenhum. Porque foi de uma maneira, não foi de uma maneira bonita, boa que aquela criança foi gerada, não foi. Então passou aquilo tudo para mim. Então eu não via aquele bebê como sendo algo que me fazia bem. Eu via, estava ali. Mas mesmo assim eu sabia que era algo inocente, que precisava ser cuidado, né? Então quando o bebê estava
na cama comigo, botaram lá. Aí a voz apareceu bem nítida para mim. Pegue esse bebê, jogue ele na parede. Ele é a causa de você estar assim. Foi ele que causou isso. Né? Você está assim por culpa dele. Né? Aí eu começava a pôr a mão na cabeça, nos ouvidos, para não escutar, mas a voz era dentro da minha cabeça. Aquela outra voz apareceu nesse momento? Apareceu. Ela pegou e pediu para levar, peça para levar o bebê. Aí quando a moça entrou, eu disse, aí a freira entrou junto com a moça para me dar uma injeção. Aí eu pedi para a freira, eu disse assim, olha, por favor, leve esse bebê daqui, porque eu estou escutando uma voz pedindo para me jogar na parede. E eu não quero fazer isso. Eu contei. Eu estou ouvindo uma voz pedindo que eu jogue na parede. E ele disse, não é certo. Por favor, leve daqui. Aí ela pegou o bebê bem rápido. Ela nem foi perguntar, não questionou nada. Ela só pegou e levou. Aí a esposa desse Belmiro que me levou para o hospital cuidou do bebê. Aí ela levou, né, o bebê, né, aí a freira pegou, essa voz me perturbava muito o tempo todo. Aí a freira chegou, né, aí eu pedi para ela rezar comigo. Eu disse o que estava acontecendo. Eu digo, olha, eu não estou bem, tem alguma coisa aqui comigo, uma voz pedindo para mim pular a janela, entendeu? Aí eu peço, se você puder, olha por mim e não me deixa sozinha aqui não, por favor. Ela disse, pois tá certo, quando eu for, eu vou pedir para a outra, quando eu for almoçar, eu vou pedir para a outra ficar. Eu digo, por favor, não me deixa só não. Se eu ficar sozinha, ela vem, aí ela fica pedindo para mim fazer as coisas que eu não quero fazer. Quando eu estava sozinha, é que eu ouvi essa voz do mal, entendeu? Ela ficava me fazendo ver que a janela é um lugar que eu ia me libertar daquilo ali. Era uma angústia que eu sentia. Eu achava que era um peso para as pessoas. Mesmo quando eu saísse dali e fosse para casa, eu ia ser um peso. Aquela voz amiga, ela... Sempre que ele falava para você pular pela janela, ou sempre que ele falava alguma coisa, essa voz amiga sempre aparecia ou não? Quando eu comecei a me fortalecer mais, a voz amiga, ela não estava sempre ali, não. Não estava. É como se a sensação que eu tenho, é que eu precisava me cuidar sozinha. Eu tinha que saber me defender do mal. Então, nem todas as vezes aquela voz amiga estava ali. Então, quando eu sentia que eu estava sozinha, eu começava a tomar providência. Tipo, pedir para a freira ficar comigo, levar o bebê. E depois, o que aconteceu? Eu fui me recuperando. Depois que eles deram sangue, aí eu comecei a me alimentar melhor. Aí eu comecei a ficar mais forte. Aí quando a voz vinha, quando a voz chegava, a voz mal, ela não me incomodava mais, ela não tinha mais poder sobre mim, sobre a minha fraqueza. Eu sabia que eu rejeitava totalmente a ideia dela, que ela botava na minha cabeça. Não? Quando foi o dia que ela botou na minha cabeça que eu ia ser um peso quando eu voltasse, você vai ser um peso. Já pensou? Eu não me importei, o que me importava era que eu estava boa, viva, e que eu ia lutar, né? Eu ia lutar a partir dali. Não era um peso, um peso ou não, eu tinha tido a oportunidade de viver. E aí você recebeu alta? Liduína, nós estávamos falando, quando tivemos o problema, você estava para receber alta no hospital. Isso. Então, por favor, continue desse ponto.
Fisicamente eu estava mais forte, estava sentindo que eu ia me recuperar, o perigo já tinha passado, eu sabia que ia viver. Aquela voz que me induzia, que me incitava a pular pela janela, a fazer sempre o que eu não queria, ela sumiu. Ela não ficou mais ali comigo. Eu não sentia mais. E a outra voz? A outra continuava lá. A outra presença continuava comigo. Eu sentia que era ele que estava comigo. Eu tive problema de áudio aqui. Aquela voz amiga, você escutou até quando? Até antes de chegar em casa. Antes de chegar em casa, a partir do momento que eu saí do hospital e eu entrei no carro de volta para casa, ela sumiu, foi embora. Quando eu saí do hospital, foi a minha mãe e a minha irmã que foram me pegar. E quando eu saí do hospital, a minha mãe teve que passar no mercado livre, no mercado normal, que vende frutas, peixes, porque o médico teria recomendado, ele recomendou que eu tinha que comer algumas coisas. Passou lá uma dieta, lá um cardápio lá especial devido à anemia. Então a gente foi para esse mercado, eu lembro que era à tardinha. Então a minha mãe, eu ia entre a minha mãe e a minha irmã, e as pessoas me olhavam muito estranho, sabe? Todo mundo olhava para mim. Mas era por causa da palidez. Eu estava muito pálida ainda devido à anemia. Não estava recuperada, estava saindo do hospital. E quando a gente entrou no mercado, tinha um cachorro. Um cachorro de rua deitado lá, normal, assim, tirando lá um descanso dele. Normal. Antes de chegar no mercado, o cachorro estava lá paradinho na dele. Então, quando eu cheguei, o cachorro, ele olhou para mim. Ele olhou diretamente para mim e fez um semblante assim assustado. Levantou as orelhas e levantou lá do canto dele e veio correndo direto para cima de mim. E ele pulou em cima de mim. Para atacar você? Era tipo um ataque, mas ele não mordeu. Quando ele pulou em cima de mim, ele só pulou e saltou, normal. Aí depois que ele fez isso, ele saiu caminhando como se nada tivesse acontecido. Dali eu entrei assim em um choque por causa do susto que o cachorro me deu. Foi um choque muito grande que eu tive, porque eu achei que ele ia me morder, mas ele só teve uma reação quando me viu. Nesse minuto, a minha irmã e a minha mãe, a minha irmã principalmente, ficou muito assustada. Mas aí eu continuei caminhando, apesar do susto, né? E eu senti que que saiu, assim, alguma coisa de mim. Naquele instante? Naquele instante. Na hora que o cachorro... Na hora que o cachorro pulou de mim. Daí, a gente foi para uma parada de ônibus. Porque a gente não tinha como ligar para o motorista da fazenda pegar. A gente foi para uma parada de ônibus. Isso a gente chegou na parada de ônibus 3h30 da tarde. Todos os ônibus que passavam, eles não paravam no local. Nenhum parava. A minha irmã ia, dava sinal, todo mundo fazia tudo e os ônibus não paravam, eles passavam direto. E a gente já estava ficando assustada, porque não tinha como ir para lá. E outra coisa que eu observei foi assim, tinha uma joaninha o tempo todo em mim, na minha roupa. E eu assustava ela e tirava, ela ia lá pro chão e voltava e ficava em mim. É uma coisa assim, até inacreditável. E a minha irmã também, ela tá viva ainda, ela é testemunha que ela ficou bem assustada na época. É uma coisa assim, sobrenatural. Aquela joaninha o tempo todo ali comigo, ela ficava o tempo todo em mim. E os ônibus não paravam. Aí, em dado momento, aí a minha mãe ficou assim meio preocupada, porque já estava anoitecendo. Aí ela disse assim, por que esses ônibus não estão parando? Aí
a voz falou de novo através de mim que eles não estavam parando porque ele estava ali, né? E a minha mãe disse que não parecia a minha voz, mas eu me lembro de ter falado, mas não foi eu que quis falar. Ele estava se referindo à presença dele? A presença dele. E por que não parariam? Ele não queria que os ônibus parassem? Pois é, são coisas que eu não consegui digerir na época direito. Só que a minha mãe, ela começou a ficar assustada, a minha irmã ficou assustada, porque ela viu que não era uma coisa normal, não se tratava mais assim de coisa da minha cabeça, de coisa dela. Elas começaram a se questionar o que estava acontecendo ali. Sabe quando uma coisa foge ao controle? Quando você falou para sua mãe, eles não estão parando porque eu estou aqui, o que ela entendeu? Na verdade, ela ficou assim, ela estava agitada, ela estava com raiva já. Ela já estava agitada, estava nervosa, porque na cabeça dela não entendia. Porque ali é um ponto de ônibus e ela estava acostumada a pegar um ponto. Era na saída da cidade. É uma cidade aqui no Ceará chamada Cascavel. E essa parada de ônibus ficava na saída da cidade. E quando ele disse que estava ali, os ônibus não paravam porque ele estava ali, até aí eu não conseguia dizer uma palavra. Quando eu saí do hospital, eu não falava uma palavra, não conseguia falar nenhuma palavra. Eu não estava só, ele estava o tempo todo ali. Então eu não conseguia, eu estava tipo... Eu não me entendia, ao mesmo tempo eu estava com medo, estava confusa, não estava ainda me controlando, estava sem entender o que estava acontecendo. Então, eu não tinha nem comando sobre as minhas vontades. Aí, em dado momento, a minha mãe disse assim, bom, a esperança é ir lá na casa do seu fulano. Disse o nome de uma pessoa que até agora eu não lembro o nome dele, não. Essa pessoa, ela pegava leite todas as manhãs na fazenda. Então, ele pegava lá e ele costumava, à tarde, às vezes ele podia estar em casa e dar uma carona a gente. Então, quando a minha mãe disse isso, a única esperança é ir na casa dele para ver se ele está em casa, que é um milagre, aí a gente consegue ir. Então, quando ela disse isso, aí a voz através de mim disse assim, ele está em casa, ele vai levar a gente. E a sua mãe escutou você falando isso? Ela escutou e a minha irmã também escutou, ele está em casa, ele vai levar. Então, até aí ela já estava aborrecida, porque eu não era uma pessoa normal até ali, eu não conversava normal, não trocava uma ideia, não dava nada, eu só falava uma palavra aqui e outra lá, quando necessário, porque eu não tinha domínio sobre a minha mente, sobre nada, eu só sei que ele falou que a pessoa estaria lá e ia levar a gente. E a sua mãe disse que a voz era diferente da sua? Não, ela não falou nada, não. Ela só falou que achava que não era eu. Quando você falou para ela que eles não param porque eu estou aqui, como é que foi a frase que você falou para ela? Porque como é que ela entenderia ouvir eles não param porque eu estou aqui? Como é que é isso? Ela entendeu que a filha dela, estava lá. Então, ela pensou que eu estava pirada mesmo. Pirada, né? Tá. Ela achou que eu estava doida, né? Achou que não estava, o juízo não estava normal. E aí, o que aconteceu? Vocês chegaram lá e ele estava em casa? Estava em casa. Só que foi assim, a minha mãe aceitou a ideia, mas não era porque era a última opção mesmo. Porque até ali ela estava aborrecida comigo. Eu não tinha juízo na cabeça, ela já tinha feito a conclusão dela, já tinha dado o diagnóstico que eu não estava bem, né? Então, mas mesmo assim ela tentou por ela mesma, não foi crendo que o homem estaria em casa, né? Então a gente caminhou uns 10 quarteirões, voltando para a cidade, né? Quando chegou lá, o homem tinha 10 minutos, tinha chegado.
Chegou, ela chamou ele lá fora, ele disse, olha, pense, vocês estão com sorte, porque eu nem vim agora para casa, já aconteceu isso, e contou uma série de problemática que levou ele a ir para casa. Ele disse que não sabe por quê, mas foi para casa. Então, a gente foi levado para casa por ele. Chegamos em casa, aí a minha mãe começou a ter um cuidado melhor. Ela ficou assustada. Ela ficou assustada com o episódio do cachorro, dos ônibus e do homem estando em casa. Ela ficou assustada, ela ficou achando que realmente havia algo sobrenatural ali. O que você teve, eu entendo como sendo uma experiência de quase morte, mas ela foge do padrão porque você teve uma comunicação, alguém usou seu corpo, mas isso continuou mesmo depois que você voltou a si, que você foi para casa, continuou isso, né? Quando que terminou isso? Terminou quando eu cheguei em casa, com poucos dias. Foi simplesmente acabou. Você nunca mais ouviu, nunca mais teve contato com essa existência? Eu tive antes do carnaval, daquela mesma época, quando o menino foi morrer. Eu sabia que a criança ia no carnaval, ia morrer. Eu sabia, eu tinha certeza, sabe? Só que eu não dizia. Aquela certeza ficava na minha cabeça. Que esse menino ia morrer? E que esse menino ia morrer. Na verdade, ele disse que ele ia ser levado. Ele não ia... Ele falou dessa forma para mim, que ele ia ser levado. Esse menino era amigo seu ou era parente? É o meu filho. Ah! O bebê. O bebê? É. Ah. Então, em dado momento, eu me lembro que uma pessoa disse assim, você vai fazer o quê durante o carnaval? Né? Então, eu falei que eu não ia fazer eu não fazia absolutamente nada, porque seria um carnaval mais triste da minha vida. E que eu ia ter uma perda. Eu sabia o que era, mas eu não podia falar mais que isso. Então, exatamente no carnaval, no sábado de carnaval, a criança morreu do nada. Estava com a minha mãe. E morreu, simplesmente morreu. Ela disse que simplesmente eu fui olhar e ele estava morto. Tem mais algum acontecimento? Já tem inúmeros. Eu só não quero interromper o fluxo se ainda existe alguma coisa que você queira contar. Bom, uma das vezes que eu escutei a mesma voz me dizendo para me fazer alguma coisa foi há pouco tempo, entre aspas, né? Porque foi exatamente quando eu me casei, né? Mais na frente, né? Me casei, tive filhos, mas aí quando eu estava casada com 3 filhos, o meu marido, ele arranjou outra pessoa. Aí por essa pessoa, ele começou aquela crise. Ele queria ficar em casa e ao mesmo tempo ele queria ficar lá com a pessoa. Ficou assim uma coisa bem sofrida para mim, como qualquer pessoa ficaria, né? Então, ele não sabia onde ficasse, se ele ficava lá, se ele ficava cá. Como eu tinha 3 filhos pequenos, eu estava segurando até ali o casamento por isso, mas ao mesmo tempo, né, sofrendo aquilo tudo, mas eu sempre fui muito madura. Para mim, eu sempre fui assim, em casa eu sempre resolvi tudo muito forte. Eu nunca deixei a minha fraqueza, a minha emoção
me dominar e eu deixar de fazer o que é certo. Então, um belo dia, eu tive um sonho, e eu ouvi a voz para mim de novo. Eu chegava no meu quarto, estavam meus 3 filhos dormindo. Estava um no berço, um na cama e o outro numa rede. Meus 3 filhos estavam lá. Mas tinha outra criança em cima da cama, um bebê. Tinha um bebê em cima da cama, da minha cama. Aí eu vi aquele bebê ali, eu via que não era meu, aquele bebê. Aí eu olhava para o bebê, aí a mesma voz falava para mim, pegue o bebê. Aí eu dizia assim, eu não posso pegar, eu tô com nojo dele, ele é nojento, eu não vou pegar. A voz dizia, pegue o bebê, segunda vez. Aí eu dizia, eu não vou pegar. Aí ele dizia assim, se você não pegar esse bebê, ele vai morrer. Você precisa pegar ele, porque ele depende de você para viver. Mas aí eu ficava assim com aquela sensação, não queria pegar. Mas ao mesmo tempo, eu olhei para o bebê e tive um dó. Porque o bebê começou a ficar bem magrinho, com cara de doente. Aí começou a respirar com dificuldade. Aí eu tive dó do bebê. Aí eu peguei o bebê no braço, peguei e botei no braço. Quando eu peguei, aí o bebê começou a ficar bonitinho, coradinho. Aí ele falou que aquele bebê tinha que viver, entendeu? Que ele não tinha culpa de estar ali, né? Aí pronto, eu acordei aí. Aí eu me lembro de cada detalhe do sonho, passou os 3 meses, passaram-se 3 meses, né? Aí quando foi um dia, o meu marido chegou, aí disse que queria conversar comigo, né? Ele não estava em casa, tinha levado as coisas, não estava mais morando com a gente. Aí ele voltou e falou que queria voltar para casa, queria refazer a família, que me amava os filhos, a família que ele queria era eu, os filhos dele, que ele não queria mais viver fora com ninguém. Aí eu fiquei escutando ele. Aí em dado momento ele disse assim, só que tem um problema, eu vou voltar porque a fulana tá grávida. E eu já combinei com ela e ela vai abortar. Eu vou pagar e ela vai abortar. Ela vai abortar o bebê. Porque eu não quero. Os filhos que eu tenho são os seus. Eu não quero esse filho. Eu disse para ela não engravidar. E ela engravidou. Então, naquele minuto, eu pensei que aquele bebê da cama era exatamente o bebê dele, né? Aí eu disse para ele que eu não ia construir a minha família, reconstruir em cima disso, né? Que se ele tivesse de voltar um dia, se ele tivesse de voltar e para casa, não era às custas de um sacrifício de uma criança, que aquela criança era tão culpada de vir ao mundo quanto os meus 3 filhos, que ela não tinha culpa se ela era filha de um amante, de uma esposa, de uma prostituta, de quem quer que fosse. Ela estava vindo ao mundo e ela tinha esse direito de nascer. Aí ele disse que eu era burra, que eu não sabia aproveitar, né? Mas eu só me lembrava da voz que falou comigo. Era a mesma voz que sempre falou comigo. Desculpe, sempre falou com você desde aquele momento da caminhonete, né? Isso. Não é a voz de quando você era criança? Eu atribuo que fosse a mesma voz. Você acha que sempre foi a mesma, então? Desde criança até o momento da caminhonete? Eu acho que foi sempre a mesma. Entendi. Sempre a mesma. Então, naquele momento,
eu pensei, foi exatamente na voz, dizendo para mim, fazer a coisa certa. Se é o que era certo para mim, se eu não ia estar em vantagem, eu não pensei no momento, eu pensei só em obedecer. E no momento que ele falou que aquela criança não tinha culpa de vir ao mundo e me fez ver que era igual aos meus filhos, entendeu? Eu vi que não é uma voz mal, não é alguém do mal, né? Uma pessoa que vem, que protege a vida, qualquer tipo de vida, seja lá de quem for, ela não é um ser mal, não é um espírito mal, não é alguma coisa mal, né? Então, a partir dali começou. Tipo, ele não se convenceu de que não ia fazer o aborto na pessoa. Não se convenceu. Ele estava certo, ele saiu dali certo que ia fazer isso, né? Vou fazer. Às vezes que ele aparecia, tá tudo certo. Ele marcou até o dia de falar com uma pessoa de uma farmácia, pegar determinado remédio lá, que estava certo, o cara já tinha combinado com ele, era tudo assim, como é uma coisa ilegal, era tudo escondido, né? Então ele ligou para mim na véspera, né, e disse assim, amanhã cedo, 7 horas da manhã, começa o procedimento. Vou pegar o remédio lá com o cara e ela vai estar esperando. Aí eu falei para ele que eu acreditava que não ia acontecer. Porque o que eu tinha sonhado, o que eu tinha visto, quem tinha falado comigo no sonho, disse que aquela criança ia viver e ela ia viver. Você já tinha contado isso para o seu esposo ou só nesse momento? Eu contei para ele. Na primeira vez que você tentou convencê-lo a não fazer o aborto? Quando ele disse que ia fazer o aborto na moça, que ele chegou, eu não contei naquele dia, eu contei no outro dia que ele chegou. Porque ele veio, por que você está fazendo isso? Qualquer esposa no seu lugar não ia se importar com a criança, filho da amante. Ia querer o marido de volta. Eu disse, qualquer esposa que não fosse eu. Só que eu tive um sonho, que eu ouvi uma voz dizendo que não era para deixar fazer isso. Que eu tinha que pegar a criança e eu me sinto responsável. Então, depois, quando ele ligou na véspera, dizendo que ia fazer, quando foi no outro dia, às 9 horas da manhã, ele me ligou de volta. Disse que tinha desistido, porque quando ele chegou no cara da farmácia, 7 horas da manhã, o homem da farmácia disse que o moço se sentiu mal de madrugada, com uma imensa dor na barriga, e foi para o hospital às pressas e estava fazendo a cirurgia. O moço que faria o procedimento. Isso. Então ele ficou assustado, ele disse que ele ficou assustado, ele desistiu ali de fazer o aborto da moça, né? E a criança nasceu, entendeu? A menina nasceu. E ele foi morar com ela depois, entendeu? Ele me deixou e foi morar com ela depois. Mas você salvou uma vida. Foi. Como eu disse, eu não ia me sentir bem se eu tivesse... Talvez até eu nem tivesse mais com ele. Porque as coisas, quando tem que ser, serão, né? E eu ia construir a minha vida ali, criar os meus filhos, educar os meus filhos, sabendo que uma pessoa tinha morrido, uma criança tinha morrido, né? Então, minha consciência é totalmente tranquila. Eu vi essa menininha quando ela tinha 7 meses. Você não tem ideia de como ela nunca tinha me visto na vida dela. Ela estava no braço de uma babá, de uma moça que cuidava dela, quando eu fui pegar os meus filhos no final de semana. E essa criança simplesmente gritava para ir para o meu colo. Parecia que eu era a mãe dela. Ela chorava, ela gritava, ela esperneava para ir para o meu colo, né? E a menina ficou sem entender. Nossa, ela lhe conhece? Eu digo, não. Ela só sossegou depois que eu peguei ela no colo e botei no meu braço.
Aí ela se calou, como se ela me conhecesse, sabe? É muito estranho as coisas, sabe? Como se ela me conhecesse de algum lugar, como se ela soubesse a contribuição que ela teve, que eu dei para a vida dela. Eu não conto minhas experiências para todo mundo, nem para pessoas da minha família. A minha irmã sabe, porque ela conviveu comigo desde pequena, né? E o meu irmão, antes dele desaparecer, que meu irmão desapareceu, simplesmente. A gente até hoje procura. Antes dele desaparecer, no dia anterior, ele falou comigo. Ele falou comigo e disse que foi assim, ele não estava falando coisa com coisa, mas uma das coisas que ele disse assim, eu queria dizer que eu sempre te achei uma pessoa muito especial e que você sempre foi diferente da gente, de todo mundo. Mas eu não sei também o que ele queria dizer. Eu nunca quis ser diferente de ninguém, eu nunca quis ser especial, nunca. Pelo contrário, onde eu estou convivendo com as pessoas, eu tento ser o mais normal possível. Elas é que com a convivência começam a observar, né? Que tem alguma coisa diferente, mas aí eu faço de conta que todo mundo tem o seu jeito. Cada um tem o seu jeito de ser e o meu é esse. De lá para cá, bem, você já contou um livro de experiências. Tem mais alguma coisa que você queira contar? A decepção foi a seguinte, quando ele me deixou e foi morar com a pessoa, com a criança, apesar de eu ter colaborado com isso, eu compactuei com isso, eu concordei com isso, mas você sofre por dentro. Mesmo fazendo a coisa certa, você sofre. Você sabe que você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço. A gente paga o preço pelo bem que a gente faz e pelo mal que se faz. Mas depois você colhe de acordo com o que você faz. E mesmo eu fiquei assim, eu nunca tive uma depressão. Nunca tive, porque eu nunca dei espaço para isso. Geralmente eu choro. Se precisar chorar, eu choro até dia. Aí depois eu me levanto. Então, nesse dado momento, eu fiquei muito triste. Fiquei em casa uma semana. Eu não botava o pé na rua. Aí ficava me perguntando. Eu perdi o marido, eu perdi meus 3 filhos, porque ele levou para ficar com ele lá, né? Perdi tudo. Eu não tenho nada. O que é que eu estou fazendo aqui? Se eu já cumpri a minha missão, se for o tempo determinado foi esse, eu queria ir embora, né? Só que eu queria ir de uma forma limpa, como dizem, né? Eu não tinha nenhuma pretensão, assim, eu não queria me matar, tomar um veneno ou coisa do tipo. Eu sabia que estava fora de cogitação. Então eu comecei a entrar num acordo, sabe? Tentar uma negociação, né? Aí comecei a falar com Deus. Eu atribuí a minha vida todinha a esse ser como sendo Deus, como sendo um anjo, alguma coisa, porque eu sou cristã, eu acredito em Deus, né? Então eu comecei a pedir para Ele, se não tem mais sentido eu estar aqui, né? Tudo que eu fiz na minha vida foi pelos outros, né? Tentei ser uma boa filha, mesmo não sendo querida. Tentei ser uma boa esposa, uma boa mãe, né? Sempre sacrificando pelos outros. Sempre pelos outros. Então, eu tô cansada. Eu queria, se eu vim de algum canto, eu queria voltar. Comecei a pedir aquilo todos os dias. Que Deus me levasse, que Deus me levasse. Todos os dias eu pedi. Pedi durante uma semana. Aí pronto, me esqueci de pedir. Comecei a viver minha vida normal. Passou um tempo. Porque as respostas nunca vêm assim. Não é um gênio da lâmpada que você esfrega e aparece ali na hora. É quando você já tem até esquecido. Aí quando foi um dia, eu sonhei que eu estava indo trabalhar. O mesmo trajeto diário que eu faço, eu fiz. Peguei o ônibus.
Tanto é que quando eu acordei, eu pensei que nem tivesse tão sonhando, fosse verdade. Peguei o ônibus, sentei no canto. Aí eu sentei no lado esquerdo do ônibus e fiquei lá sentada. Aí veio uma luz branca, tipo uma luz fluorescente. Veio do céu, do espaço, e ficou em cima de mim. Aí eu fiquei assustada, olhei para a luz, né? Aí eu olhei para as pessoas do ônibus, ninguém estava com aquela luz, né? Aí eu levantei e fui para o outro lado do ônibus, que estava lá, tinha uma janela vaga. Aí eu sentei lá do outro lado, do lado direito. Aí veio a luz do outro lado da janela, em cima de mim. Aí quando eu sentei, logo chegou a minha parada, no terminal. E eu estava chegando no terminal, levantei para descer. Quando eu desci, aí aquela luz continuava aqui. Aí ele falou, a voz vinha, mas já usando como se fosse eles. Ele não era eu, era eles. Ele dizia assim: você está aí e você ficará aí até o tempo que nós determinarmos. Você não tem, tipo assim, eu não tinha que escolher o dia. Você não tem que escolher o dia nem determinar o dia, porque isso é dito por nós, né? E a gente vai te buscar no tempo certo, na época certa. Não é agora. Mas você nunca vai estar sozinha. A gente sempre vai estar com você. Isso, eu desci, eu ouvi a voz. Quando eu cheguei no terminal de ônibus, aí eu vi aquela pessoa lá. É uma pessoa, é uma luz, né? Quando eu cheguei lá, ele só estendeu a mão, né? Ele veio de lá, no canto dele, ninguém via. Aí ele disse que estava me esperando e que eu era igual a ele. Que eu sou igual a você. Ele falou isso. E quando ele estendeu a mão, você colocou a mão? Automaticamente eu fui lá com a mão como se fosse uma forma de... tipo um reconhecimento. Ele tinha uma silhueta humana? Tinha. Ele tinha uma silhueta. Tinha uma forma, tinha mão. Mas era tudo de luz? Tudo de luz. Ele não tinha um rosto assim. Parece... Qual era a cor da luz? Branca. Bem, hoje eu falei inclusive com seu filho aí. Você os vê agora? Eles voltaram a morar com você? Ou já passou muito tempo e cada um está no seu caminho? Como é que é isso? Eles voltaram a morar comigo. Tem mais alguma coisa que você queira contar? Teve outro acontecimento que me impressionou também, eu fiquei meio confusa, assustada, quando os meninos ainda eram pequenos e estavam comigo, né? E eu aliás, foi durante a noite. Os meninos dormiam todos comigo no quarto, estava a luz apagada, e quando eu estava dormindo, eu não sei se eu estava acordada ou se eu estava naquele sono que você jura que está acordado, mas está dormindo. Eu só sei que uma luz iluminou o quarto todinho. Eu acredito que eu estava dormindo. E aquela luz iluminou o quarto todo. Me cegou, que eu não conseguia ver nada. Aí a voz veio através da luz. Você se pergunta por que você é diferente das outras pessoas, é porque você é um de nós. E a gente vai te buscar no tempo certo, no tempo determinado. Então, essa voz, quando eu acordei de um susto, ela ainda estava dentro do quarto, ecoando dentro do quarto. Então, eu fiquei muito assustada. Eu levantei, eu acendi a luz, eu fechei as venezianas do quarto e não consegui mais dormir, até de manhã. E isso tem uma ligação com a sua última experiência, né? Quando aquela luz na rodoviária também falou para você que você era um deles.
Essa foi antes. Eu tive essas experiências e às vezes eu procuro saber se outras pessoas também tiveram. Para mim não estar sozinha nisso, para mim não acreditar sozinha, se para achar que pode ser alguém achar que é fruto da minha imaginação, mas não é. Eu vivi isso tudo. E para poucas pessoas, aliás, para quase ninguém eu conto essas experiências. O meu ex-marido sabia porque ele convivia comigo. E em dado momento, ele chegou a dizer que ele chegava a me chamar de bruxa. Ele disse que queria viver com uma pessoa normal, uma mulher normal. Que fosse uma mulher normal, que ela fosse igual às outras. Não uma mulher estranha, igual uma bruxa que sabia que ia acontecer, que sabe, esse tipo de coisa. Quanto ao futuro da humanidade, você teve alguma sensação? Ou foi passada alguma informação para você? Eu já tive vários sonhos e visões com coisas que possivelmente possam acontecer. Mas sabe quando você não tem certeza? Você só acha que vai acontecer? Certa vez eu tive um sonho de uma noite inteira que eu vi as pessoas em filas. As pessoas caminhando em filas para ir para algum lugar. E eu via muita gente morrendo de fome. Eu via pessoas entrando nas igrejas, procurando ajuda nas igrejas. As igrejas estavam lotadas de gente, dormindo pelo chão. As pessoas procuravam em algum lugar abrigo e apoio, e não estavam encontrando. Não estavam. Elas iam para a igreja porque achavam que Deus estava lá. Deus estava dentro da igreja. Só que eu não via Deus na igreja. Deus está no que a pessoa faz, no que a gente faz, no que cada pessoa faz, né? Se eu faço o bem, ali eu tenho uma paz, então eu tenho um Deus. Onde eu estiver, eu vou ter paz. No caso da criança que a moça ia abortar, né? Então é você fazer o que você achar certo, é o certo, não é o que é para a sua felicidade, não é o que é para a minha felicidade. Porque quando eu penso em fazer, quando eu penso em mim, e eu esqueço muitas vezes do meu próximo. Porque se eu tivesse pensado na minha felicidade, é o meu marido, são os meus filhos, essa é a minha felicidade. Ela procurou, ela que paga o preço. Ela vai perder o filho, ela vai abortar, ela vai passar as consequências pela escolha que ela fez. Só que não, eu pensei que quando a gente ama o nosso próximo, Deus diz que a gente deve amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, meu próximo é o meu inimigo, é quem me fez o mal. Se eu fizer o bem a ele, eu estou amando a ele. Então, e eu, ao mesmo tempo que eu pensar, mas eu estou fazendo mal para mim, não. Eu acho que se eu fizer o bem, eu vou ser protegida. Deus vai sempre me proteger. Ou Deus, ou alguma força superior a nós. Mas é nisso que eu acredito. Você sente que é uma coisa que acontece rapidamente? Eu acho que a gente já está quase vivendo isso. Aos poucos, quando eu vou vendo o que está acontecendo, né, eu estou vendo que tá chegando nesse nível. Eu não sei se eu vou viver para ver, mas que vai acontecer, vai. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, divulgue para os amigos, toca o sininho que eu acho que fica aqui e você sempre vai ficar sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?